nossas aulas. A gente quer falar hoje sobre adoração ser uma resposta de verdade. Um pouco mais para frente, quando a gente falar sobre o Espírito Santo, a gente vai falar sobre o Espírito da verdade. Mas eu quero trazer algo aqui muito relevante para o que a gente está falando hoje. A gente está falando que adoração é uma resposta de verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. No meio desse caminho entre o coração do homem, entre o espírito do homem e entre o corpo, a manifestação corpórea daquilo que é a nossa adoração, existe a nossa alma. E falar de adoração em verdade é falar da nossa motivação. Por quê? Porque nós precisamos da verdade para guiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Você sabia que você tem sentimentos aí dentro de você? E que quando nós nascemos de novo, Deus não ignora os nossos sentimentos? Você sabia que Adão foi criado com um sentimento? Mas Deus esperava que ele fosse guiado não pelos seus sentimentos, mas pelo Espírito Santo em comunhão com o seu Espírito. E é assim que eu e você devemos interagir. Mas Deus não nega os nossos sentimentos. Você sabe que a palavra em João capítulo 4, verdade, é a palavra aletheia, que significa uma nova realidade, mas também significa aquilo que é verdadeiro. Sabe, aquilo que não é falso. Aquilo que é verdadeiro em qualquer situação, que pode ser experimentado. E quando for experimentado ou colocado em prova, vai ser achado verdadeiro. É uma realidade, é um fato. E nessa passagem de João capítulo 4, Jesus então faz essa distinção entre uma adoração ignorante, e ele fala, vocês adoram o que vocês não conhecem, e uma adoração inteligente. Nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Então vamos ver alguns pontos onde nós podemos realmente entender o que é essa adoração verdadeira. Em resumo, número 1, quando Jesus falou que a adoração seria uma adoração em verdade, ele quis dizer que a adoração precisa envolver também a nossa mente. Algo verdadeiro, que tem fatos. Então quando ele fala isso, é legal a gente pegar aqui Lucas 10, verso 27, na King James atualizada, diz que ele replicou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nós já vimos que começa no coração. Mas ele também diz de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Olha só como é que a King James coloca. E com toda a tua capacidade intelectual. A gente não está falando que a fé anula o nosso intelecto. Nós estamos falando que a fé confia primeiramente no caráter de Deus para depois a gente entender. Então, no Salmo 47, verso 7, a gente olha só que interessante. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Está falando para a gente se expressar com salmos, mas como? Com cânticos. Mas que tipo de cântico é esse? Eu gosto dessa palavra harmonioso, que é a palavra sarrel. E sarrel tem uma raiz primitiva dela, que significa ser, ou causar, ou fazer algo ser circunspecto. Ou seja, o que é uma palavra circunspecta? Circunspecta, que olha ou encara prudentemente ou cuidadosamente todos os aspectos, porque se apresenta uma questão, um fato. Ou seja, salmodiar um cântico harmoniosamente é entender todos os aspectos, é procurar entender todos os aspectos daquilo que está sendo cantado. Ou seja, de forma inteligente. A palavra sarrel significa considerar, ser perito em algo. Fala de instruir, de prosperar, de lidar prudentemente com algo, de ser habilidoso. Ou seja, não é apenas cantar de qualquer maneira, não é apenas salmodiar de qualquer maneira. Por que eu estou cantando? Eu entendo que eu estou cantando porque ele me fez para adorar. Eu estou cantando porque ele me salvou. Eu estou cantando porque eu sou grato. Eu estou cantando porque eu dependo dele. Ou seja, não é só cantar da boca para fora, é cantar com o meu intelecto, é cantar com o meu entendimento.
Salmo 32:8 fala instruir-te, a mesma palavra. Salmodiai com harmonioso cântico. A palavra harmonioso, sarrel. Salmo 32:8, instruir-te-ei. Também a mesma palavra, sarrel. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. E o que eu acho legal nesse Salmo 32:8 é que esse entendimento não vem somente dos livros, esse entendimento vem de Deus. Por isso nós precisamos do Espírito da Verdade. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre revelação. E não é somente um entendimento intelectual da cabeça do homem, é um entendimento que vem do coração. O meu coração entende, isso nós chamamos de revelação. Então, gente, o problema da instrução não está na instrução em si, mas em como lidar com ela. A nossa cabeça deve estar conectada ao nosso espírito e não o contrário. Número 1, então, quando Jesus fala da adoração em verdade, ele traz consigo também o nosso entendimento. Número 2, é a segunda aplicação que é óbvia da adoração em verdade, é que a adoração deve ser realizada através de Jesus, que é a verdade. João capítulo 14, verso 6, Jesus estava dizendo isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Número 3, devemos adorar com um coração que é verdadeiro diante de Deus, com uma vida que revela a verdade e a pureza. Se você entende que aquilo que é verdadeiro não é aquilo que você está negando com a sua realidade. Porque tem gente que fala, não posso cantar essa música porque isso não é verdadeiro. Não, depende de que realidade você está vivendo. Você lembra que o que agrada a Deus é a fé. Não é a realidade natural. O que é... Gente, aleluia. Deus não nos chamou para nós concordarmos com a realidade natural. Cuidado com a realidade natural. Por isso que Deus nos chama para viver numa outra realidade, pensar numa outra realidade, experimentar uma outra realidade para que ela se torne a nossa vida. E aí quando você pega Isaías capítulo 53 e você vê um capítulo de redenção e você sabe que você foi redimido das enfermidades. Quando uma enfermidade vem e ela tenta se instalar no seu corpo, como diz o pastor Hélio, seu corpo está verde, e você olha para ela e você fala... eu sou curado em nome de Jesus. Você não está negando a realidade natural. Você só não está conversando com ela. Você está agora se apropriando da realidade sobrenatural. Você não está cantando com os seus sentimentos de depressão, porque isso não é a sua realidade. Com os seus sentimentos de culpa, porque esse não é a sua realidade. A sua realidade é em Cristo. Quanto mais a gente conseguir se ver com a verdade, mais a gente vai se ver numa nova realidade. E a nossa realidade é em Cristo. E quando nós estamos adorando em verdade, nós estamos adorando com integridade. Veja só o que diz Judson Cornwall, também no seu livro Let Us Worship. Ele diz, entre os fatores que separam a adoração verdadeira da falsa está o relacionamento com Deus. A motivação para adorar e a expressão dessa adoração. A verdadeira adoração deve fluir de um relacionamento genuíno com Deus. Um bom relacionamento com uma igreja pode produzir um bom trabalhador. Mas somente um relacionamento caloroso com Deus pode produzir verdadeira adoração. Além do mais, verdadeiros adoradores manifestarão expressões corretas dos seus sentimentos de adoração. Seu amor será derramado de uma maneira irrestrita quando estão na presença de Cristo. Eles não se permitirão restringir pelas tradições dos homens ou serem limitados pelos rituais de adoração da sua herança religiosa. Por quê? Nós estamos numa nova realidade e a nossa nova realidade é Cristo. Adorar a Deus com integridade é adorar a Deus com o meu corpo, com o meu espírito, com a minha alma completamente imersos na consciência de que eu estou em Cristo. Número 4, adoração em verdade é o contrário da adoração hipócrita, e você já sabe disso. Número 5, finalmente, dizendo que devemos adorar a Deus em verdade, Jesus mostra a necessidade
de adorarmos de acordo com a sua palavra. João 17:17 diz: a tua palavra é a verdade. Então, gente, a tua palavra é a nossa realidade. Você está entendendo? Que não importa o que o mundo diga para você, a palavra de Deus é a sua realidade. Não importa o que as situações estejam dizendo para você. As situações podiam estar dizendo para Paulo e Silas que eles estavam presos, mas a prisão não calou a adoração deles. E você pode ter muitos motivos para reclamar da vida, porque o mundo está sempre apresentando motivos para trazer a gente para baixo. Mas com base na palavra, eu digo para você, você tem mais motivos para agradecer a Deus do que ficar se enchendo das coisas desse mundo ao ponto de você ter que desabafar. Ah não, pastor, não estou reclamando, só estou desabafando. Bom, se não tem base na palavra, não vai ter impacto na sua vida espiritual para te puxar para cima. Ou seja, a reclamação sempre vai te puxar para baixo. Para o nível natural, para o nível das coisas daqui, ficar olhando para as coisas daqui, mas é a fé na palavra, a adoração com base na palavra que te puxa para cima. Aleluia! Eu quero incentivar você a ver, eu estou colocando um link na sua apostila para você ver um estudo, um bate-papo que eu fiz com o pastor Hélio a respeito disso, sobre louvor ser a expressão da nossa vida. E a gente fala sobre vários assuntos e eu te convido a você talvez dar um break naquilo que nós estamos falando, olhe um pouquinho esses vídeos, se enche um pouquinho da verdade e a gente volta na nossa próxima aula, tá bom? Que Deus te abençoe.